Salve, salve, senhores. E aí, beleza? Tô meio sumido por aqui, tô andando com algumas coisas que estão ocupando meu tempo no extra aqui da página do YouTube, do canal. Mas, enfim, vai ou não vai, tô tentando dar uma aparecida por aqui, trazendo sempre algum assunto relacionado ao futebol que esteja sendo comentado no momento. E, no momento, estamos tendo muitos comentários perante o time que o Dorival possivelmente pode iniciar o seu primeiro jogo no comando da Seleção Brasileira. A seleção do Dorival já estreia agora sábado, num jogo muito difícil contra a Inglaterra. Nesse sábado, se não me engano, é à tarde o jogo. Logo depois tem o compromisso contra a Espanha, no meio da semana, na terça-feira. Enfim, muito tem se especulado sobre como é que o Dorival vai montar essa seleção, quais vão ser os 11 titulares, mais ou menos qual vai ser a cara desse time aí do Dorival. E eu quis entrar nesse assunto aqui, tentando pensar um pouco com a cabeça do professor, me baseando nos últimos trabalhos, me baseando na forma de jogar das suas últimas equipes, na forma como ele se adaptou àquilo que ele tinha, né? Já que o Dorival tem essa característica de chegar no lugar e se adaptar ao que o ambiente traz para ele e não o contrário, né? De impor ideias, independente da característica do jogador que ele encontre. E eu acredito que na seleção isso possa ser um pouco mais fácil, digamos assim, porque ele quem escolheu aqueles selecionados, mas escolheu entre aspas também, né? Porque os grandes jogadores principais, até principalmente da zaga que ele escolheu primeiramente, acabaram se lesionando, foram cortados, estão fora aí, a gente tem que levar isso em consideração também. Bom, mas vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela para vocês. Deixa eu colocar. Ó, tá aí, ó. Acho que agora vocês estão vendo. Coloquei aí no campinho e dividi por setores, né? Os 3 goleiros, os 4 zagueiros, laterais esquerdos, direitos, meio-campistas, pontas de um lado, pontas do outro, atacantes. E aqui a gente vai falando nome por nome, a gente vai tentando encaixar aqui uma forma de jogar, um modelo, um sistema, características que a equipe possa ter, e os nomes, tentar entrar aqui num consenso comigo mesmo, quais seriam os possíveis nomes, pensando um pouco com a cabeça do Dorival, adotando vários critérios, sejam eles os critérios técnicos, que vão ser utilizados para uns e não para outros, porque para outros pode ser usado um critério de confiança, para outros pode ser usado um critério mais tático. Enfim, vou tentar aqui mexer meus botões para pensar um pouco com a cabeça do Dorival. Vamos lá, vamos começar pelo começo, né? 3 goleiros aqui, e cara, na minha cabeça, o Léo Jardim é quem corre por fora aqui, tá? É claro que o Ederson, se ele tivesse aqui, ele seria o titular, incontestável. Mas aqui a gente tem 3 goleiros que não dá para se cravar. Nenhum dos 3. Pelo menos eu não consigo cravar nenhum desses 3 goleiros. Mas eu acredito que o Léo Jardim ele corre por fora. E eu fico meio em dúvida. Deixa eu já tirar o Léo Jardim daqui. E eu fico meio em dúvida entre Bento e Rafael. Por quê? Porque entra naqueles critérios que eu acabei falando sobre técnico, tático, de confiança do treinador. E o Rafael, ele é esse cara da confiança, é um bom goleiro, só que eu acho o Bento um goleiro melhor que ele. E eu não sei se o Dorival ele vai levar em consideração mais a questão qualitativa do Bento, ou então a questão de confiança do Rafael, que junta com a qualidade que o Rafael tem, até porque se não tivesse qualidade não estaria na seleção brasileira. Mas, cara, algo me diz que o Rafael ele vai ser o goleiro titular da seleção brasileira. Vou tirar o Bento aqui. Qualquer coisa, se eu acabar pensando diferente, depois eu recoloco aqui a minha outra opção. Na zaga, vou começar pela zaga primeiro. E, cara, a minha dupla de zaga, tentando pensar com a cabeça do Dorival, para mim o Fabrício, ele não começa. E para mim, cara, porque seria muita incoerência se o Bremer ele fosse o titular da dupla, porque o Bremer ele foi o último zagueiro a ser chamado. Porém, eu não vejo o menor problema, e é até um perfil do Dorival reconhecer um erro, digamos assim, de não ter chamado antes, reconhecer que ele chegou e treinou bem, integrou bem ao grupo e as ideias do treinador, e sim, fazer parte da dupla de zaga titular. Pensando um pouco por esse lado, eu acredito que o Murilo cairia também, e a dupla de zaga titular seria Bremer e Beraldo. Sim, o Beraldo pelo lado esquerdo, canhoto, ajudaria bem nessa construção, um jogador que tem facilidade nessa construção.
Eu acredito que a dupla zaga titular ela pode ficar aí entre Bremer e Beraldo, Bremer e Murilo, mas eu acho que o Fabrício Bruno é o zagueiro que corre por fora. Não sei também, o Bremer pode cair e o Fabrício Bruno vir para cá e fazer essa dupla com o Beraldo. Mas eu acho que o Bremer também, por questões de experiência na Europa, é um zagueiro que está muito bem. Enfim, vamos lá, né? Laterais direito, Danilo e Ian Couto. O Dorival, pensando com as características da equipe dele, ele sempre foi um cara que gostou muito desses laterais agudos, ofensivos. E o Ian Couto, ele entrega isso. Porém, o Dorival ele vai estrear, a gente tem que levar em consideração a estreia do Dorival. Ele vai estrear contra uma equipe muito boa, muito entrosada, uma boa geração inglesa. E o Danilo ele está muito habituado a esse futebol europeu, a um outro estilo que a gente encontra por lá. E eu acho que ele encaixaria mais nessa questão de experiência, nessa questão de segurança. Eu acho que o Danilo ele vai ser o titular, apesar do Ian Couto ele ser um cara que encaixe melhor com características que o Dorival acabou tendo durante a maior parte da sua carreira nos times em que passou, né? Ele só não teve muito essa característica agora no seu último trabalho com o Rafinha, porque o Rafinha, pela idade, já não é aquele lateral de avanço, de ultrapassagem, então ele acabava deixando um pouco o lado esquerdo do São Paulo sendo ocupado por outro. E eu acho que ele pode fazer isso também com o Danilo, segurar um pouco mais para essa construção e o Ian Couto cai. E compensar isso do outro lado. E aqui onde vai a minha dúvida, e eu ainda acho que o Ayrton Lucas vai ser titular. Eu achava que o Ayrton poderia ser convocado, e na minha cabeça, se o Ayrton fosse convocado, é porque ele seria um titular. O Wendel é um cara que passa confiança, que tem essa questão da marcação europeia. O Wendel fez um jogo agora recente e que foi muito bem na marcação do Saka contra o Arsenal pela Champions League. Cara, aqui eu fico muito em dúvida. Eu penso no Ayrton, mas eu acho que o Dorival ele vai na cartada de segurança. Apesar dele ter a segurança do trabalho com o Ayrton, ele vai na cartada de segurança do cara que conhece o terreno europeu, enfim, tudo mais. Mas o Dorival é esse cara que também dá muito moral pro futebol brasileiro, né? Pô, é uma pix aqui, velho. Cara, eu vou tirar o Ayrton e qualquer coisa eu ponho o Ayrton depois. Tá aqui o Wendel. Vamos pro meio campo. Cara, e aqui eu acho que é a principal dúvida de geral mesmo. Por quê? O que acontece? Muita gente tem dúvida se o Dorival ele vai continuar com 3 homens no meio campo, ele vai começar a jogar com 4 homens no meio, jogar com a dupla de atacantes, se o próprio Rodrigo ele não pode cair por dentro. Cara, essa aqui é a pica mesmo, hein? Pra pensar. Pô, se fosse eu, o meu primeiro volante seria o André. Minha dupla seria André e Bruno Guimarães. Mas eu não sei se ele vai com o André, não, hein? Não sei. Talvez ele vá com Bruno Guimarães, Douglas Luiz. Talvez ele possa ir com o João Gomes, por questões de confiança. Cara, show. Pablo Maia eu acredito que não vai ser o cara. PP também eu acredito que não vai ser. O Paquetá ele vai ficar porque para mim o Paquetá é a peça titular. A minha dúvida é Andréas, João Gomes, Bruno Guimarães, Douglas Luiz e André. Mas eu acho que ele não vai com o André. E o André vai ficar. E aqui, um desses caras vai cair. Por quê? Porque eu acredito que o Dorival ele vai com uma dupla de atacantes. E essa dupla de atacantes seria Vini Júnior e Rodrigo. Se ele vai com uma dupla de atacantes, vai com 4 meio-campistas, seguindo aqui um pouco a ordem. O Bruno Guimarães e o Douglas Luiz são caras que têm meio que características parecidas. E o João Gomes é mais aquele primeiro volante mesmo, cão de guarda, com características mais defensivas, de carregar o piano para a equipe. E aqui a gente tem 2 meias armadores, que seriam o Andrés e o Paquetá. Seguindo um pouco essa ordem aqui, talvez o Douglas Luiz caísse e nós ficássemos com Bruno Guimarães e João Gomes, ou então aqui poderia ser João Gomes e Douglas Luiz. E mais na frente, para a armação, Andréas e Paquetá, sendo esses meio-campistas, que ele poderia formar o próprio losango que ele costumava fazer
na época dele de Flamengo, né? Ficou muito famoso. E aqui na frente, para mim, eu acredito que ele vai sacar Richarlison, vai sacar o Savinho, vai sacar o Rafinha. Eu acredito que o Endrick vai ser sacado, o Galeno vai ser sacado, e aqui ele vem com Rodrigo e Vini Júnior. Vamos para variações desse time aqui, desse 11. Como é que a gente poderia variar? Quais são as peças que não são certeza absoluta? Cara, para mim, peças que não são certeza absoluta é esse sistema aqui com 4 homens de meio campo. Eu acredito que ele pode fazer o seguinte. O João Gomes, eu acredito que o João Gomes ele larga na frente do André para essa primeira volância, e eu ainda acho que ele é uma figurinha meio que carimbada. E aí a minha dúvida seria, para esse segundo homem aqui, o Andrés, ele pode fazer esse segundo homem perfeitamente, seria uma boa opção. Mas talvez ele pudesse ir com o João Gomes, Bruno Guimarães, e aí se o Bruno Guimarães vai só 3 homens de meio campo, o Andréas cai e vem o Paquetá como esse cara, o 10 do meio campo. E aí, aqui acrescentaria um cara. Vini Júnior abre, Rodrigo abre, e aí eu acredito. Cadê ele? Richarlison. Não. Cadê o Richarlison? Ué, cadê o Richarlison? Aqui. E aqui o Richarlison seria o 9 da seleção brasileira, caso o meio-campo seja formado com 3 homens e a seleção tenha 2 pontas abertos. O Vini Júnior e o Rodrigo, para mim, são peças carimbadas. Se eles tiverem que ter alguém aqui no ataque, esse cara, para mim, vai ser o Richarlison. Ele vai brigar com o Endrick, mas eu acredito que o Richarlison vai acabar largando na frente. E aqui, se for para cair alguém, eu tenho um pouco de dúvida do João Gomes, tá? Talvez o João Gomes possa cair pro Bruno fazer essa função aqui um pouco mais recuada e o Douglas Luiz acabar encaixando, ou o próprio André encaixar aqui, ou então o João Gomes cair pro André e manter Bruno Guimarães e Paquetá. Enfim, não sei. Outra coisa que pode acontecer, o Wendel cair para a entrada do Ayrton Lucas, né? É algo que não seria uma grande surpresa, pelo menos na minha visão, tentando pensar um pouco a cabeça do Dorival. Figurinhas carimbadas para mim que são certezas, tá? Beraldo, Paquetá, Rodrigo, Vini Júnior. Para mim esses caras são certeza. O que eu fico como dúvida é se o Richarlison vai ficar aqui, porque pode ser que tenha uma seleção com uma dupla de ataque. Se o João Gomes vai ser esse primeiro volante. Cara, enfim, é muito complicado tentar essas adivinhações. A gente nunca está na cabeça do treinador para saber o que está acontecendo, também não está nas vivências do treino para saber o que os jogadores estão mostrando. Mas, enfim, eu acredito que a base seja essa. Aqui o Rafael ele é um incógnito no gol. Talvez possa acontecer isso aqui, né? Da saída do Rafael para a entrada do Bento, mas eu acho que o Léo Jardim dos 3 corre por fora. Beraldo, figurinha carimbada. O Endo larga um pouco na frente do Ayrton Lucas. Bremer, para mim, é uma dúvida. Pode sim cair. Danilo, para mim, é uma certeza. João Gomes, para mim, é uma dúvida, mas do meio campo, talvez ele seja a menor das dúvidas, atrás de Paquetá, que Paquetá, para mim, é figurinha carimbada. Vini Júnior e Rodrigo, figurinha carimbada. Aqui eu não sei se vai jogar uma dupla de atacantes ou se vai ser esse 9 aqui para jogar entre eles. E se tiver esse 9, para mim, é o Richarlison. Bom, enfim, conta aqui para mim o que é que você acha, qual seria a sua seleção, o que é que você acha que o Dorival vai fazer. Enfim, se fosse eu tiraria o Richarlison, eu jogaria com o Rodrigo e Vini Júnior, o Rodrigo aqui um pouquinho mais recuado, seria Bruno Guimarães, o João Gomes cairia. Eu gosto muito, muito disso aqui, ó. André, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá e cadê ele? Andreas Pereira jogando junto com o Paquetá aqui, ó. Um 4-4-2 com bons jogadores na linha de frente, com 2 bons jogadores na linha de defesa, na linha de meio campo defensiva, e aqui na questão da defesa, para mim, é onde está a maior fragilidade da seleção. E o meu goleiro titular seria o Bento. Bom, enfim, deixa aí nos comentários o que você acha, e é isso. Vamos lá, né? Até sábado.